Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Esse vídeo que tem uma proposta de um estudo, de uma reflexão voltada para o autoconhecimento, para a espiritualidade. Como nós precisamos disso, né, meus irmãos? O mundo de hoje ainda está muito conturbado, né? Ainda não temos muitos conflitos, muita miséria, muito desequilíbrio no estado emocional da população, o nível de estresse lá em cima, de depressão. Então a proposta desse vídeo é estarmos levando uma mensagem de reflexão, uma mensagem que possa, talvez de alguma forma, tocar em seu coração, em sua alma e fazer você se sentir melhor, mais consciente, mais pleno. Acreditamos que quando o ser humano mudar, esse mundo irá mudar. E a mudança só acontece na mudança da mente, no processo de educação, no processo de desenvolvimento da consciência, né? Então esse trabalho é um trabalho muito singelo, muito simples, mas se você gosta desse tipo de assunto, desse tipo de reflexão, dê um like aí, se inscreva no nosso canal que você vai estar ajudando o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas, para que essa mensagem chegue a mais cidadãos, a mais mentes, para podermos aí trabalhar para o mundo melhor. Meus amigos, vamos estudar hoje mais um capítulo desse livro, né, do nosso querido livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. E hoje nós vamos estudar o capítulo 26. Veja bem o que se fala nesse capítulo aqui, meus amigos. Afaste-se dos ambientes malsãos. Evite as pessoas mal intencionadas. No entanto, se sua presença puder melhorar sem que com isso sofra sua alma, leve sua virtude mesmo ao antro do vício. Mas faça como o sol, que ilumina e saneia o pântano, sem que seu raio de luz e calor dali se afaste enlameado e fétido. Seja você o espelho vivo de sua fé. Mensagem maravilhosa, né? Como sempre, né? Uma mensagem curta, simples e profunda. Bom, ele começa aqui falando: afaste-se dos ambientes malsãos. Veja bem, cada ambiente que a gente frequenta na sociedade, no nosso dia, está revestido de uma energia que os esotéricos chamavam de egrégora. São os registros acásicos, tudo que acontece no ambiente, aquilo fica de certa maneira impregnado na psicosfera. Então, se a gente observar os ambientes como os templos religiosos, por exemplo, que são ambientes de oração, ambientes sóbrios de reflexões, ambientes onde se fala sobre perdão, sobre caridade, sobre amor, sobre Jesus ou sobre algum outro mestre espiritual, são ambientes onde as pessoas vão geralmente de coração aberto para receber a luz do conhecimento espiritual. E ao mesmo tempo que essas pessoas vão de coração aberto, elas vão também emanando, de certa maneira, uma sintonia mais sutil, mais harmônica, uma busca pela fé, pelo conhecimento. Então, esses ambientes, esses templos religiosos, os ambientes são maravilhosos, porque a energia que é cultivada ali é uma energia de paz, uma energia de reconforto. Então, por isso que quando nós adentramos esses ambientes, nós saímos muito bem, muito leves, como se a gente tivesse se alimentado de uma energia pura e o nosso emocional, o nosso estado psicológico e a nossa alma sai purificada, porque nós nos alimentamos do ambiente onde nós estamos também. Da mesma forma, no sentido oposto, se a gente entra num ambiente onde há muitos vícios ali, ambiente onde as palavras são palavras ásperas, xingamentos, onde as energias são energias turbulentas, grosseiras,
onde nesse ambiente se exalta o vício, o desregramento, em todos os sentidos, no sentido físico, no sentido psicológico. Esses ambientes eles estão impregnados dessas energias de desequilíbrio e desarmonia. E se nós entramos nesse ambiente e não estamos preparados psicologicamente para nos proteger, nós vamos nos impregnar dessa energia também e podemos nos desequilibrar muito. Então é nesse sentido que o autor vem falando aqui: afaste-se dos ambientes malsãos, ou seja, ambientes que não nos fazem bem, porque nós interagimos com o ambiente e com as pessoas ao nosso redor. Todos nós estamos ligados como uma rede. Por exemplo, se nós formos a um velório e tiver muitas pessoas ali sofrendo, chorando, daí a pouco a emoção vem também para nós. E de acordo com a nossa sensibilidade, podemos começar a chorar junto, porque nós sentimos aquela dor que está ali. Se nós vamos numa festa e tem muita alegria, as pessoas estão sorrindo, as pessoas estão muito eufóricas, de acordo com a sensibilidade, nós podemos sentir também isso. E entramos nessa euforia, nessa alegria, porque nós nos conectamos uns aos outros, como se fosse uma osmose espiritual. Então, dessa forma, quando a gente entra num ambiente e a proposta daquele ambiente é uma proposta séria, de sobriedade, de evolução, de espiritualidade, de reflexão profunda, nós só temos a ganhar. Agora, se nós entramos em um ambiente e a proposta ali é totalmente diferente, é uma proposta de desequilíbrio, de maldade, de vício, de excessos, nós também poderemos absorver esse tipo de energia e sair bem desequilibrados e bem desarmonizados daquele ambiente. Então, de acordo com a nossa sensibilidade, não que a gente tenha que deixar de ir aos lugares, mas é importante percebermos como que nós estamos na nossa sensibilidade, na nossa proteção para irmos a determinado lugar. Porque é muito importante, mais do que perguntarmos como nós iremos entrar em um lugar, é perguntarmos como nós iremos sair deste lugar. Se nós vamos a um ambiente, a um lugar, e nós não iremos sair melhor dali, nós temos que reavaliar essa ida a este local. E aí continua aqui, evite as pessoas mal intencionadas. Nós sabemos que o mundo está cheio de pessoas assim, né, meus irmãos? Assim como tem muitas pessoas no mundo também bem intencionadas, pessoas que querem o bem, pessoas que querem levar a palavra da paz, do amor, mas nós encontramos também pessoas que às vezes de forma escondida, de forma às vezes manipulada, o indivíduo ele quer muitas vezes fazer o mal, passar a perna no outro, enganar, e muitas vezes se passa por uma postura aparentemente bondosa, quando as intenções por detrás são intenções maldosas. Então é importante termos cuidado com essas pessoas, com as energias dessas pessoas. Muitas vezes, meus irmãos, intuitivamente, nós percebemos como os seres humanos vibram através da energia, quando nós nos aproximamos e sentimos. Se você chega perto de uma pessoa para conversar, e você tem uma conversa de 5 minutos ali, e você sai bem, você sai harmonizado, satisfeito, como foi bom conversar com aquela pessoa, é porque a energia ali era a energia da bondade, era a energia do equilíbrio. Agora, se você passa por uma pessoa, mesmo que seja 1 minuto, e quando você sai assim meio cansado, um pouco o estado emocional meio desequilibrado, pode ser, não dá para afirmar, porque pode ter sido uma outra coisa que você vivenciou, mas pode ser também que esse contato não foi um contato saudável. A pessoa poderia estar
uma energia desequilibrada, e você sentiu isso intuitivamente e trouxe isso para dentro de você. Agora, ao mesmo tempo que nós temos que tomar esses cuidados nas nossas relações e nos ambientes que frequentamos, o autor vem falando algo aqui bem interessante. Ele vem falando assim: no entanto, se sua presença puder melhorar, sem que com isso sofra sua alma, leve sua virtude mesmo ao antro do vício. E aí vem algo muito importante, né? E eu me lembro de Jesus. Jesus, que era essa alma de luz, que caminhou aqui há 2000 anos, que trouxe essa mensagem de vida para nós, ele não andou só nos ambientes bons. Ele foi ao ambiente dos vícios, aos ambientes onde estavam lá os publicanos, os fariseus, as prostitutas, os ladrões. Ele foi até todo mundo que quis recebê-lo. Mas qual a diferença? Ele foi e transformou o lugar onde ele ia. Onde ele chegava, ele transformava o ambiente com a sua própria luz espiritual, que já estava imantada na luz de Deus. Então ele já estava em comunhão com o Pai. Então onde ele chegava, as trevas se espantavam e ele trazia luz, e a luz se fazia parte naquele ambiente. Então a recomendação do nobre autor aqui é: se nós temos condições de ir para ambientes onde estão trevas, desequilíbrio, desarmonia, e levar o equilíbrio, a luz e a harmonia, aí é um dever moral nós fazermos isso. Nós iremos e levaremos o bem, e o mal se dissolverá. Percebem que pode ter um quarto escuro do tamanho que for. Se você acender um fósforo, você já acaba com aquela escuridão. Então, a mais pequenina luz é mais forte de qualquer tamanho de escuridão. Então, se a gente já tem luz interior, e todos nós temos, e já estamos fundamentados nessa luz, nós podemos levar essa luz para o irmão que ainda está nas trevas. E aí nós lembramos muito na oração de São Francisco de Assis, quando ele fala: onde houver ódio, que eu leve o amor. Aquela oração é maravilhosa, quando ele diz: fazei-me instrumento de sua paz. Então, como que é esse processo? Se eu sei que em algumas coisas na minha personalidade já não existe ponto nevrálgico de queda, se algumas virtudes já estão consolidadas dentro de mim, eu posso visitar à vontade ambientes que sejam malsãos, porque ali eu vou levar o equilíbrio, ali eu vou levar a luz. Agora, se eu ainda tenho fragilidades no meu jeito de ser, na minha personalidade, se eu ainda tenho campos abertos a quedas, aí é importante que eu tome bastante cuidado por onde eu irei passar, por onde eu irei frequentar, porque eu estarei à mercê, muitas vezes, de energias desequilibrantes que eu ainda não tenho condições de lutar contra elas. Agora, tudo é um processo. Então, quando eu começo a perceber a minha própria resistência emocional, eu vou direcionando a minha vida e eu vou fortalecendo isso, para que cada vez mais eu possa estar em qualquer lugar eu serei luz. Percebem que Jesus não pregou só dentro dos templos. Jesus pregou no campo, Jesus pregou dentro da casa das pessoas, Jesus pregou nas ruas da cidade, Jesus pregou no templo também. Ele pregou em toda parte, porque para ele o templo de Deus era a própria natureza. Onde ele estava, ele se conectava a Deus. Então, essa passagem final aqui que o autor coloca é maravilhosa. Olha bem o que ele coloca: mas faça como o sol,
que ilumina e saneia o pântano, sem que seu raio de luz e calor dali se afaste enlameado e fétido. É maravilhosa. A natureza é o maior livro que nós temos para estudar, né? Então percebe que pode ter um pântano cheio de lama, cheio de sujeira ali, mas quando chega o raio do sol, ele chega e ilumina o pântano, mas ele não se suja com o pântano. Ele leva a luz, ele leva o calor, mas ele não se suja, ele não se contamina. Mas e ao mesmo tempo, nessa luz e nesse calor que ele leva ao pântano, ele faz dali brotar plantas e flores, porque toda aquela lama e aquela sujeira se torna adubo da beleza que irá nascer. Então olha bem que maravilhoso. O sol, ele vai ao pântano, ilumina o pântano, que é um lugar sujo e feio, mas essa iluminação e esse calor faz com que o pântano futuramente possa se tornar uma linda floresta ou um jardim cheio de flores e plantas, porque irá nascer ali, porque tem luz do sol. A planta precisa apenas do sol, da água e da terra para ela poder nascer. Então, nós podemos fazer também como o sol, segundo a proposta do autor, levarmos luz onde existe pântano, e com a luz que nós levarmos, por menor que ela seja, ela vai iluminar o outro para que brote realizações de luz também dentro do coração da pessoa. Então, quando você leva luz, você está incentivando que ali também brote mais luz, mais flores, nesse sentido simbólico da palavra. Quantas pessoas foram luzes na nossa vida, né, meus irmãos? Quantas pessoas nos momentos que a gente estava mais lá embaixo, muitas vezes no pântano, elas nos trouxeram luzes e fizeram nascer novamente a nossa própria luz interior. Então esse é o mecanismo da vida, esse é o mecanismo do mundo. O amor, que é praticamente a base do Evangelho de Jesus, é a verdadeira força que sustenta tudo no universo, desde as pedras, as plantas, os animais e os seres humanos. O amor é essa luz, é como o sol, que chega em qualquer parte e onde chega faz florescer a felicidade, a realização interior, a paz de espírito. E aí, aqui ele continua, ele arremata, né, com a frase: seja você o espelho vivo de sua fé. Isso aqui também é forte, né? Porque o Tiago falava que a fé sem obras, ela é morta. Então, se nós temos uma fé, e essa fé traz paz ao nosso coração, nos traz realização e sentido existencial, porque é para isso que a fé serve, nos trazer essa realização interior e encontrarmos o reino de Deus que está dentro de nós, nós temos dever de sermos espelhos dessa fé. Ou seja, onde nós estivermos, através das nossas palavras e principalmente através das nossas ações, que essa fé possa ser manifestada. As pessoas possam ver em nós a fé que sentimos em nosso coração. Sempre quando a gente lembra de frases interessantes de grandes homens e mulheres que passaram por aqui, tem umas que ficam marcadas, né? E uma que sempre ficou muito marcada na minha mente é uma frase de Francisco de Assis, que nós citamos agora, quando ele diz assim: pregai o Evangelho em todos os momentos de vossa vida. Se precisar, use palavras. Forte isso, né, meus irmãos? Porque às vezes quando nós ouvimos a palavra pregação, nós pensamos logo em usar palavras, né? Que são importantes também, graças a Deus que temos palavras evangélicas voltadas para o bem, voltadas para o amor. É muito importante que tenhamos cada vez mais palavras com essa sintonia do bem. Mas além das palavras, existem os nossos atos.
a nossa vivência, as nossas atitudes, as nossas ações, a nossa experiência interna com Jesus. Quando a gente tem essa experiência com o Evangelho, que é a experiência do amor e da paz, tudo que nós fizermos estará vibrando nessa faixa da paz. Como simples beber uma água, ou caminhar pela rua, ou cumprimentar alguém, ou dar um abraço, cumprimentar com um bom dia, qualquer que seja a nossa ação, estará emoldurada, estará com esse perfume da paz de Deus. E aí sim, nós estaremos verdadeiramente pregando o Evangelho, como Francisco de Assis nos pediu, pregando o Evangelho através das nossas ações, pregando o Evangelho através da nossa vibração, pregando o Evangelho através dos nossos sentimentos, pregando o Evangelho através dos nossos pensamentos, porque o nosso pensamento é uma matéria mental também que chega às pessoas que são alvos deles. Então, se nós pensamos bem em relação a uma pessoa, nós estamos fazendo bem, essa vibração está chegando até ela e estamos ajudando essa pessoa onde quer ela estiver. A oração, por exemplo, é um grande ato de caridade. Então, meus irmãos, que possamos então exercitar essas mensagens, né? Todos nós somos aprendizes, que possamos exercitar essa mensagem de sabermos quais são os ambientes que queremos frequentar e sabermos melhor como é que está o nosso ambiente interno, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, para podermos escolher melhor quais são os ambientes externos que queremos estar. Um grande abraço aos irmãos, aos amigos, que Deus continue com todos nós. Muita paz.